minha palestra foi para mostrar o que é a reforma tributária que está sendo discutida no Brasil hoje, que é, na verdade, a base dela, a substituição de 5 tributos extremamente disfuncionais que nós temos hoje, que são PIS, COFINS e IPI, que são federais, o ICMS estadual e o ISS municipal, por 1 ou 2 impostos sobre valor adicionado e mais um imposto seletivo de caráter extrafiscal. O ponto fundamental dessa reforma é que ela tem um efeito muito positivo sobre o crescimento da economia brasileira, respeitando a autonomia federativa. E este é o foco da minha palestra de hoje. Ela é importante para o crescimento porque ela resolve uma série de problemas com uma enorme complexidade do sistema tributário atual. Ela certamente vai ter um efeito positivo de redução do litígio sobre matérias tributárias. Ela elimina a cumulatividade que acaba onerando investimentos e exportações e prejudicando o crescimento da economia brasileira e corrige uma série de distorções que existem hoje que levam a economia brasileira a se organizar de forma muito ineficiente. E, portanto, a correção de todos esses problemas tem um efeito muito positivo sobre o crescimento e com o crescimento gerado pela reforma tributária, o efeito é que, na verdade, todos os entes da federação, ou praticamente todos os entes da federação são beneficiados e todos os setores da economia são beneficiados. Um mais, outros menos, é verdade, mas todos são beneficiados pela reforma tributária. Eu estou bastante otimista, eu acho que tem um clima muito favorável para a aprovação da reforma tributária por uma série de fatores. O primeiro fator é que existe uma percepção da sociedade e das empresas que o sistema tributário brasileiro, na sua forma atual, se tornou insustentável. E isso ajuda você a aprovar uma reforma tributária. E isso se reflete, inclusive, na posição do parlamento sobre o tema. Segundo, uma grande resistência que existia no passado à reforma tributária, que era a posição, sobretudo, dos estados. Hoje, os estados estão apoiando a reforma tributária, ainda com algumas questões em discussão, mas são questões paramétricas, não é uma questão do modelo como um todo. Os estados estão apoiando a reforma tributária, os pequenos municípios estão apoiando a reforma tributária e, portanto, existe, do ponto de vista federativo, um ambiente bastante favorável para a aprovação da reforma, embora ainda haja alguma resistência dos grandes municípios, mas que eu acredito que vai ser superada. E o terceiro ponto é que existe uma convergência da vontade do Congresso Nacional, claramente manifesta pelos presidentes da Câmara e do Senado Federal em avançar com essa pauta e uma vontade do Poder Executivo em aprovar essa reforma. Eu acho que essa conjunção de fatores cria um ambiente favorável para a aprovação da reforma, mais o fato que nós estamos discutindo as duas PECs principais que tratam do tema, a PEC 45 e a PEC 110, desde 2019. Tem muito acúmulo e isso ajuda a discussão política e eu acredito sim que nós vamos ter a aprovação da reforma tributária esse ano.